Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Eu sou Ana Paula Campelo, falo aqui da equipe da FGV Comunicação, para honrar aqui, né, o horário de início, a todos aqueles que já chegaram às 18 horas. É, Bem-vindos, né? Essa aqui é a nossa live sobre o mestrado profissional em Comunicação Digital e Cultura de Dados da FGV. Esse curso, ele é resultado de uma parceria entre a FGV Comunicação, a Fundação Itaú e a Aberj. Nós estamos agora com o processo seletivo para uma segunda turma. Está inscrições abertas até dia 12 de junho, onde serão oferecidas 36 bolsas para esse curso. Então, aqui hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho os parceiros, a FGV Comunicação, o curso e o processo seletivo. Tá? Nossa equipe preparou esse encontro com muito carinho, uma alegria contar com a presença de todos vocês. Então, pessoal, nossa conversa está estruturada hoje para ter a duração de 1 hora. Então, vamos ter aí inicialmente a apresentação institucional dos nossos parceiros, que hoje aqui estão representados pelo Alan Albuquerque, né, coordenador de comunicação e relações institucionais da Fundação Itaú, e em seguida o Leonardo Miller, economista-chefe da Aberj, quem hoje está à frente da Escola Aberj. Na sequência, o professor Eurico Matos, que é coordenador adjunto do mestrado profissional, vai apresentar para vocês a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, e a professora Luciana Veiga, nossa coordenadora acadêmica do mestrado profissional, vai apresentar um pouquinho do curso e explicar para vocês como vai ser esse processo seletivo. Vou pedir para vocês mandarem suas perguntas aqui pelo chat, que eu vou anotando tudo. E no final, a gente vai ter esse espaço dedicado aí para responder as perguntas de vocês, tá bom? Então é isso, para dar início aqui à nossa agenda, vou passar a palavra para o Alan. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou Alan Albuquerque, como a Ana Paula me apresentou, eu sou coordenador de comunicação institucional e de relações institucionais aqui na Fundação Itaú. A Fundação Itaú atua em prol da melhoria da educação e da democratização do acesso à arte e à cultura brasileiras. A gente desenvolve uma série de ações no campo, então, da arte, da cultura e da educação, e também ações de natureza mais transversal, em que a formação é uma das estratégias que a gente realiza, que a gente apoia, e é nesse contexto que a gente tem essa parceria, com muito gosto aqui com os parceiros da Fundação Getúlio Vargas e da Aberj, nessa segunda edição da turma do mestrado profissional em Comunicação Digital e Cultura de Dados, como a Ana Paula comentou. Nossa participação aqui nesse curso, junto com a FGV e junto com a Aberj, vem muito na perspectiva de trazer os profissionais do terceiro setor, que atuam em instituições governamentais e que atuam em campos de responsabilidade social e empresarial, para se aproximarem dessa formação profissional de excelência que a Fundação Getúlio Vargas oferece. Nessa perspectiva, nós oferecemos grande parte das bolsas, né, a maior parte das bolsas que estão ofertadas aqui para esse curso. A Fundação Itaú desenvolve vários outros também mestrados profissionais e até um doutorado profissional em parceria com outras instituições do Brasil. Também convido os participantes aqui dessa live para conhecerem as outras ações que a gente realiza e divulguem. Basta acessar nossas redes sociais, são todas @Fundação Itaú, nosso site fundaçãoitaú.org.br, para verem essas possibilidades e outras também. A gente tem uma escola com mais de 100 cursos autoformativos, além desses cursos, né, dessas grandes parcerias como essa realizada com a FGV. E estou aqui à disposição para esclarecer o que eu consegui aqui em relação à participação da Fundação Itaú, às bolsas. E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão interessados. A gente fica muito honrado aqui e orgulhoso pelo interesse de todos vocês pelo projeto. É isso, Ana Paula. Eu devolvo a palavra para você e já passo direto para a Obri- Berge. Obrigada, Alan. Pode passar agora para o Leonardo. Obrigada. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Leonardo Miller, sou economista-chefe da Aberj, professor do programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do ABC. Temporariamente, eu estou à frente da Escola Aberj durante a licença maternidade da Emiliana Pomarico, que é a responsável. É uma satisfação participar desse encontro e poder apresentar ainda aqui de forma breve aqui a Aberj, tá? Que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nós somos uma organização profissional e científica
sem fins lucrativos e apartidária, tá? Com mais de 55 anos de trajetória, foi fundada em 1967, dedicada a fortalecer o papel estratégico da comunicação em empresas e instituições do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor. A gente atua como um think tank, como um centro de pesquisas, como escola para formação continuada e como um espaço de articulação entre profissionais, organizações e academia. A gente conta hoje com uma rede de mais de 1.000 empresas associadas e conectamos uma comunidade aí com mais de 30 mil profissionais. Quem quiser saber mais aí, pode ir lá no portal aberge.com.br, tem todas as informações. A Berge defende e pratica aí uma visão integrada da comunicação, tá? Como competência estratégica dentro das organizações, mas também como um campo de conhecimento. Isso exige pesquisa, reflexão crítica e formação contínua, tá? Por isso que é um enorme orgulho ser parceiro da Fundação Getúlio Vargas, na figura aí da FGV Comunicação, e da Fundação Itaú, numa iniciativa tão importante como esse mestrado, qual a gente vai conversar um pouquinho a respeito hoje. Iniciativas como essa, do ponto de vista da Berge, são indispensáveis por pelo menos dois motivos. Tá? Primeiro, para preparar profissionais capazes de liderar a comunicação organizacional em um contexto como o atual, tá? De acelerada transformação digital, uma demanda crescente por mensuração, por evidências e capacidade analítica para sustentar essas decisões e práticas dessas organizações. E, em segundo lugar, ao se dirigir ao terceiro setor, essa iniciativa também é indispensável para formar quadros capazes de gerar impacto social, atuando com competência, sensibilidade no enfrentamento de algumas das demandas mais urgentes do país aí. E, para finalizar aqui, acreditamos que formar profissionais com essa visão integrada é essencial para que a comunicação ocupe cada vez mais um papel central na geração de valor, na construção de reputações e no fortalecimento da confiança entre as organizações, cidadãos, sociedade e Estado. Eu finalizo aí agradecendo aos parceiros, a todo mundo aí que montou, tá? A FGV, a Fundação, e a todo mundo aqui presente também. Espero poder responder da melhor forma possível aí as dúvidas em relação ao papel da Berge aí. Então, Eurico, com você. Então vamos lá, gente. Então, boa noite. Meu nome é Eurico, sou professor aqui da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. A gente é uma alegria receber todos vocês aqui para falar um pouco sobre esse curso, sobre essa escola, né, que já nasce bem inovadora, né, no sentido desde que a gente nasceu, né, desde que essa escola foi criada em 2022. Eu não sei se já está sendo exibido, Renata, se você puder abrir o slide, mas enquanto isso eu posso ir comentando um pouco sobre o que que foi essa escola, né, sobre o que que é essa escola, né? Então, a escola é criada oficialmente em 2022, mas tem muito trabalho antes disso, né? Então, para pensar e estruturar um curso de graduação e um curso, uma escola de graduação, exige um trabalho gigantesco. E esse trabalho foi iniciado há mais de 10 anos atrás, agora, numa unidade da Fundação Getúlio Vargas que chamava Diretoria de Análise de Políticas Públicas, cujo foco era trabalhar com monitoramento de redes sociais, né? Então, como que dados extraídos das redes sociais podem ajudar no processo de tomada de decisão em organizações de diferentes setores, né? Então, isso era uma área de expertise muito forte nessa diretoria de análise de políticas públicas da Fundação. Então, aí, mais ou menos em 2018, 2019, surgiu a ideia de, bom, nós somos uma unidade super inovadora nesse tema, somos ponta de lança entre organizações que têm mapeado o debate público nas mídias sociais. Por que que a gente não investe em compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? Então foi aí que surgiu o plano, a ideia de se criar uma escola de comunicação focada especificamente na comunicação digital. E a ideia é que a comunicação digital não seja só aquela eletiva que se pega lá na frente, no final do curso, alguma específica de comunicação digital ou de mídias digitais, mas que o curso já nasça predominantemente digital, né? Então, eu sou professor de teorias da comunicação. Então, eu termino uma disciplina, que for a última aula expositiva da graduação foi hoje, já entrando em tecnologias digitais, né? Então, eu faço o trabalho de percorrer 100 anos de produção acadêmica dentro das teorias e termino falando sobre mídias digitais, né? Então, o tempo inteiro a gente vai cruzando o que a gente aprendeu no passado com o que a gente vai, o que a gente pode aproveitar para entender o futuro, né? E entender o agora também. Então, essa escola já nasce com esse espírito, portanto, de entrar para o digital especificamente, né? Então, esse é um ponto bastante fundamental para esse programa, né? Então, Renato, você pode passar o slide, por favor?
Então, é uma escola que ela já nasce com esse espírito de inovação, né, de trazer essa conexão muito forte entre teoria e prática, né? Para a gente não existe essa separação muito clara entre as coisas. Na verdade, uma coisa alimenta a outra, no final das contas. É uma escola que nasce com esse espírito também multidisciplinar, interdisciplinar, né? Então, nós que somos profissionais da comunicação, efetivamente, reconhecemos o papel, por exemplo, de cada vez mais profissionais que têm uma expertise em tecnologias também, né? Então, hoje, cientistas de dados estão trabalhando em redações de jornal, em redações publicitárias, em agências, né? Então, cada vez mais a gente precisa desse olhar multidisciplinar para entender os processos comunicacionais. Então, a gente sentiu também essa necessidade de uma transformação do campo, né? Se de fato a comunicação estava se transformando, se tornando mais digital, a formação também precisaria ir por esse caminho, né? Então, essa foi uma aposta fundamental da gente diversificar o nosso programa. Então, desde o começo, a gente tem disciplinas que estão muito vinculadas à ciência de dados, né? Então, isso foi um ponto fundamental ali na graduação e o que acabou reverberando para os nossos demais cursos de pós-graduação também. Então, vocês vão ver que o nosso mestrado tem muito esse espírito de conectar a comunicação com o digital efetivamente, né? Então, esse é um ponto fundamental. E, por fim, a ideia de que os dados aí estão cercando a nossa vida o tempo inteiro, né? Então, como a gente pode nos apropriar desses dados, reconhecer as potencialidades desses dados para ajudar nesse processo de tomada de decisão no campo da comunicação, efetivamente, né? Então, são esses mais ou menos os pilares fundamentais que são o que a gente identificou de necessidade de transformação nesse mercado da comunicação e é daí que nasce essa escola de comunicação, de mídia e informação, né? Pode passar, Renato, por favor. Bom, e aí é sempre importante lembrar esses nossos diferenciais específicos, né? Então a gente nasce, é uma escola que tem um caráter super inovador, mas que a gente não pode negar que a gente tem a gente está dentro de uma escola extremamente tradicional, né? A Fundação Getúlio Vargas tem um prestígio gigantesco, né? Em diversas áreas de conhecimento, administração, economia, né? Direito, efetivamente. Então a gente carrega um pouco esse DNA e esse prestígio da FGV, uma excelência em pesquisa também, né? Temos também essa formação muito conectada entre a comunicação, uma formação, de certa forma, humanista, aí, a gente trabalha com questões relacionadas às ciências sociais, né? À economia, à filosofia, à sociologia, mas sempre conectado com essa dimensão do digital, né? Da ciência de dados. Temos também um corpo de docentes extremamente qualificados, né? A maioria de nós somos doutores aqui na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, atuamos, temos essa formação de qualidade, né? Qualificada, nacional e internacionalmente, né? Boa parte de nós passamos por grandes universidades internacionais também. E tem a nossa infraestrutura, que é um diferencial importante, né? Temos 3 laboratórios especificamente que trabalham apoiando os projetos práticos dos nossos alunos, né? Tem um slide especificamente que a gente fala um pouco sobre isso. Acho que é o próximo, né? Pode passar, Renato. Esses são os nossos laboratórios, né? Então, só para dar um spoilerzinho do que são esses laboratórios. O primeiro deles é o DAP Lab, né? Que é essa unidade que eu já havia mencionado anteriormente, né? Uma unidade sempre focada no monitoramento do debate público. Então, são projetos relacionados a esse tipo de aplicação para tomada de decisão nos diferentes setores, né? No setor governamental, no terceiro setor, no setor privado também. Então, é um laboratório que foca especificamente no monitoramento das mídias sociais. Temos a agência que está pensando aí estratégias de comunicação, especificamente no contexto de publicidade, de agência, de arte também, né? Então, é um centro bastante importante aqui da nossa escola. E, por fim, o Media Lab, né? Talvez o preferido dos nossos alunos de graduação aí, que trabalham com produção de audiovisual, né? Então, a gente tem um estúdio de podcast em que os alunos desenvolvem os seus projetos práticos, né? Então, é uma atividade muito interessante aqui. A boa parte dos nossos alunos a gente teve, inclusive, uma atividade no ano passado com uma das nossas alunas do mestrado profissional, que gravou um episódio com a gente, né, falando sobre o dia de doar, né? Então, são atividades muito interessantes aqui que a gente trabalha entre esses laboratórios, né? Lembrando sempre, teoria e prática o tempo inteiro a gente vai associando ao longo dessa formação que vocês têm aqui na Fundação, tá? Pode passar, Renato, por favor. Então vamos lá, o que é esse programa, né? Então a ideia dele é justamente fazer essa conexão de um domínio técnico, teórico, conceitual do campo da comunicação, mas sempre focando em expandir isso para
implicações das tecnologias no desenvolvimento de produtos, conteúdos, serviços e práticas comunicacionais, né, nas suas conexões aí, sociais, econômicas e culturais, né? Então, é um projeto que está muito relacionado a essas duas dimensões extremamente conectadas, né? Então, o programa já nasce nesse sentido, o que reflete necessariamente nos objetivos do próprio mestrado, né? Pode passar, Renata. Do curso, efetivamente. Então, o curso nasce com esse espírito que reverbera o que é esse programa, efetivamente, e tem como objetivo formar profissionais que sejam preparados para lidar com esse mundo datificado, né? Cada vez mais os dados têm atravessado a nossa vida e a gente precisa tomar ciência desses dados para ajustar os nossos processos, os nossos produtos, os nossos serviços no setor da comunicação. Então, o curso nasce com esse espírito de já conectar com o digital, com o universo da datificação. Pode passar, Renata. Bom, e aí os objetivos fundamentais primeiro, sempre formar profissionais que sejam autônomos e tenham um aspecto ético nessa formação, né? Então, vocês vão ter, muito provavelmente, uma disciplina já de início que trabalha com esses temas de ética, de inteligência artificial, focadas no contexto do digital. Promover essa reflexão crítica sobre o uso dessas tecnologias digitais, né? Para além de um uso meramente instrumental, da gente entender como é que elas funcionam, né? Quais os seus limites e potencialidades a partir dessa reflexão crítica. Fortalecer o papel do comunicador na cultura de dados emergente. Além disso, buscar impulsionar a inovação no setor, né? Estimular o desenvolvimento de novos produtos e serviços que sejam interativos e sempre orientados pelos dados digitais. Pode passar, Renata. Bom, e o público, né? Então, esse curso é voltado para profissionais da comunicação que sejam já inseridos no mercado, né? Que tenham esse interesse em atuar nos diferentes setores. Especificamente, essa turma a gente está dando uma atenção a mais a profissionais do terceiro setor, mas é um curso aberto a profissionais de outros setores também, né? Então, é sempre importante que, no final das contas, o nosso objetivo, enquanto professores e coordenadores do curso, é formar pessoas que sejam capazes de articular esses diferentes temas, ferramentas e como desenvolver melhores estratégias de comunicação com base no domínio dessas ferramentas de análise de dados, né, de processamento de dados, tomada de decisão orientada por esses dados. Então, esse é o tipo de profissional que a gente pretende formar aqui dentro da escola, né? A gente tem duas linhas de pesquisa, né? Ou seja, assim que vocês forem escolher, que vocês estiverem desenhando o projeto de vocês, o que eu sugiro fortemente é que vocês busquem por entender um pouco mais sobre cada uma dessas linhas lá no nosso site. A gente tem uma descrição detalhada sobre cada uma delas, mas eu posso falar bem rapidamente, né? Então, a primeira delas, que chama Inteligência de Dados e Sociedade, é uma que tem um caráter mais analítico, né? Mais reflexivo sobre processos sociais que são atravessados pela cultura de dados, né? Então, o nosso objetivo é um pouquinho mais amplo, uma reflexão mais crítica sobre esses fenômenos de datificação da vida em diferentes aspectos, né? E a segunda linha de pesquisa é mais centrada em produtos, conteúdos e serviços digitais, né? Então, se você quer desenvolver, por exemplo, um projeto interativo, se você quer desenvolver uma ferramenta que busca melhorar a comunicação interna dentro do seu setor especificamente, aqui também é um espaço em que você vai ter a chance de começar a iniciar esse projeto, né? Então, isso é interessante. É um mestrado que, por ele ter esse caráter profissional, ele valoriza tanto a reflexão crítica, mas também o desenvolvimento de coisas que sejam inovadoras, né? De ferramentas inovadoras, de abordagens, de estratégias que sejam inovadoras. Então, tem esse caráter prático muito fortemente, né? Então, isso é um spoiler mais do final da apresentação, né? Para além de apresentar uma dissertação aos moldes clássicos, né, de um mestrado, vocês podem apresentar um produto, um protótipo de um produto enquanto a entrega final do teu curso. Então, isso é muito interessante aqui, enquanto uma perspectiva de resultado final da tua pesquisa, no final das contas, né? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e vou passar para a nossa estrela da noite, a professora Luciana Veiga, que vai falar um pouco mais sobre a estrutura do curso, a nossa coordenadora aqui do curso, tá bom? Vou estar aqui à disposição para tirar dúvidas mais adiante. Obrigada, Eurico, obrigada. Queria saudar a Ana Paula, que saudou todo mundo, apresentou todo mundo, o Alan, né? Prazer ter você aqui, Alan. Prazer ter a Fundação Itaú como parceira. Saudar o Leonardo, prazer ter você aqui, prazer ter a Berge como parceira, né? Agora nós vamos para as coisas mais
específicas, né? As coisas específicas que eu vejo que as perguntas estão chegando aqui e elas estão justamente direcionadas para isso. Então, eu espero poder sanar todas as dúvidas. É um prazer ter vocês aqui, né? Ter a audiência aqui interessada em saber do curso. Então, a gente espera que vocês sejam bastante acolhidos aqui e que todas as dúvidas sejam sanadas e que vocês saiam ainda mais motivados para aplicar para o curso. A gente tem aqui, a primeira dúvida, eu já estava lendo aqui as questões, né? Já tem algumas dúvidas em relação à estrutura do curso. Então, esse é um curso que tem 510 horas no seu total, tá? Então, ele é um curso de mestrado, tá? Ele é um mestrado profissional, então ele não é um MBA, é um mestrado profissional. Isso quer dizer que ele tem dupla finalidade, ao mesmo tempo que ele prepara e capacita, atualiza para o mercado de trabalho. Você também pode ter o título que vai te permitir futuramente se dedicar à docência, se assim você quiser, tá? E assim como se você quiser continuar os seus estudos para um doutorado, o mestrado profissional tem o mesmo lastro do mestrado acadêmico. Então, é importante a gente dizer, porque a gente justifica essa carga horária grande, né? Isso é muito importante. Então, assim, a gente tem 12 disciplinas de 30 horas, tá? Dessas 12 disciplinas, 5 são obrigatórias, 3 eletivas. As eletivas são vinculadas à linha de pesquisa. O Eurico explicou para vocês que nós temos 2 linhas de pesquisas, certo? Se você optar por uma linha de pesquisa 1 ou pela 2, você vai fazer eletivas específicas que te capacitam e te preparam para aquela linha específica. E fazem 4 optativas, tá? A duração são de 18 meses. Esses 18 meses, eles são cortados, fragmentados em 6 trimestres, tá? Isso. Então, aqui a gente está a matriz curricular para que vocês possam ter a ideia. Então, olha, a gente tem o primeiro trimestre puxado, né? O primeiro, o segundo e o terceiro são os mais puxados, digamos assim, porque vocês fazem 3 disciplinas, uma obrigatória, uma eletiva e uma optativa. Então, são 3 disciplinas no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre, tá? E a gente tem das obrigatórias, nós já temos os nomes: teoria da comunicação, teoria das mídias digitais e pesquisa e análise das redes sociais. Quando chega no 4º trimestre, aí vocês já não fazem mais a eletiva, então vocês já reduz para 2, né? É uma obrigatória, que é metodologia de pesquisa em comunicação digital, e a optativa, que vocês será oferecida para vocês, certo? No quinto trimestre, vocês têm uma disciplina obrigatória que reúne toda a turma, como vinha acontecendo antes, que é seminário de elaboração de projeto. Orientação e dissertação de trabalho final é você com o seu orientador. Então, já não é mais turma, tá? Da mesma maneira, no 6º trimestre também, orientação e dissertação é você e seu orientador. Tá? Então, eu vi que entrou uma pergunta, que a pessoa pergunta assim, e quando for orientação, dissertação, que vai ser eu e o meu orientador, precisa ser presencial? Não. Orientação sua com seu orientador, muito provavelmente seu orientador vai conceder de fazer orientação online, ainda mais se você não morar na cidade, né? Então, é permitido sim. Então, já sanando aí uma dúvida em relação a isso nesse processo aí. Tem uma flexibilidade de horário, né? A gente tem uma semana de imersão que nós vamos mostrar, que nós vamos falar dela aqui abaixo, mas a não ser essa semana de imersão, nós temos a possibilidade das pessoas trabalharem e fazerem as aulas de 7 da noite às 10h30 da noite. Então, como é que funciona isso na prática? A cada início de trimestre, a gente viu ali 6 inícios de trimestre, a cada um dos 5, porque o último vocês só têm orientação e dissertação, lembram?
Então, são 5 trimestres que você tem aula com a turma, né? Então, nesses 5 trimestres que você tem aula com a turma, sempre vai haver uma semana de imersão, né? Presencial e de imersão, que ela vai de 9 da manhã até às 18 horas. É muito importante essa semana, porque é quando você está em sala de aula com os seus colegas, e a gente acredita que essa energia e essa troca de conhecimento presencial é muito importante, porque, afinal de contas, um dos aspectos muito importantes do mestrado é você fazer rede e você trocar experiência com os colegas que são como você, né? Pessoas que têm experiência, pessoas que trazem conhecimento, e esse intercâmbio é muito enriquecedor. Então, a gente acha que é muito importante essa imersão, essa realidade em que vocês vão estar presencialmente, tá? Feito isso, gente, vocês voltam para casa e aí vocês passam a ter 2 possibilidades, tá? As aulas, no decorrer das outras semanas, elas vão ser ministradas das 19 às 22 horas. O professor sempre vai estar aqui em sala de aula na FGV, de forma que você tem a possibilidade de vir presencialmente, se você mora no Rio, se é fácil para você, se você quer assistir a aula presencialmente, você pode vir aqui presencialmente, que o professor está aqui em sala híbrida, tá? Para atender tanto quem está presencial, como quem está à distância pode acompanhar à distância. Então, tem essa dupla possibilidade aí que vocês podem escolher de acordo com o que for o modelo mais interessante para vocês. E aí são as aulas presenciais, essa é a primeira turma, essa turma é a primeira turma da parceria da Fundação Itaú e da ABERJ, junto conosco da FGV, então aí os colegas. Agora vamos para as aulas híbridas. Essas aulas são as aulas que aqui as pessoas estão acompanhando, né, pelo Zoom, e terá a possibilidade também de vir presencialmente. Vamos falar do processo seletivo, então, gente. Em relação ao processo seletivo, ele está aberto, né? As inscrições estão abertas, vão até do dia 12/6. E como é que funciona esse processo? Vocês entram com a documentação, tá? Entram com a documentação. Uma vez que vocês estão com a documentação, a primeira etapa é a homologação das inscrições. Uma vez as inscrições homologadas, a gente passa, então, para o processo de análise de currículo, né? A primeira parte, a gente analisa o currículo de vocês. O segundo, uma carta de justificativa da candidatura, né? Que a gente pede uma carta em que vocês expressam a razão por que vocês querem fazer, como é que isso tem a ver com a experiência que vocês tiveram até agora, como é que isso se conecta com o curso e como é que o curso se conecta com a sua atividade, que impacto vocês acham que esse curso pode trazer para a sua carreira, para o seu trabalho, para a sociedade. Então, é um pouco isso, essa carta. E uma carta de recomendação da candidatura, né? Eu li aí uma pergunta, eu estou falando algumas, gente, depois nós vamos responder todas direitinho, tá? Eu só vi as que iam entrando assim, mas já estou trazendo assim. Então, eu faço trabalho por projetos, eu não tenho um patrão específico, um chefe específico, então, coloque as pessoas que você trabalhou por projeto, ótimo, fique bem à vontade, tá? Ou seja, é alguém que conheça o seu trabalho, que conheça o seu desempenho e que possa dar esse depoimento sobre você. Então, faça isso sim, tá? O formulário de projeto, né, é um formulário que vocês vão preencher, é bastante simples, tem algumas perguntas que vão direcionar a resposta de vocês, então eu acredito que não vai ter muita dúvida em relação a esse processo. Pronto, gente. Feita essa primeira etapa, a gente sai com o resultado dessa primeira etapa, e aqueles que foram aprovados nessa etapa passam, então, para a etapa de entrevistas, né? Então, nessa parte de entrevistas, a gente vai selecionar as 36 pessoas que entraram, né? O início das aulas está marcado para o dia 8 de setembro,
Bom, a gente tem os critérios, a gente vai falar tanto dos critérios de seleção como os critérios da Bolsa, né? Então, a gente começa aqui, que a gente está falando dos critérios da Bolsa da Fundação Itaú, né? Que, como vocês já viram no edital, a Fundação Itaú vai fornecer 30 bolsas e a Fundação Getúlio Vargas 6 bolsas. O critério das bolsas, esses aí são os critérios da Bolsa da Fundação Itaú, atuação profissional no terceiro setor, nas áreas de impacto social, educação e cultura, atuação na área de comunicação do terceiro setor, né? Atuação na área de comunicação de empresas com sólida atuação no campo da ESG, experiência profissional em atividades de gestão e liderança, né? Valorização da diversidade em suas dimensões étnico-racial, regional e de gênero, tá? Então, aqui a gente tem critérios para que a gente possa definir o processo da escolha das bolsas. Vamos ver agora do critério de seleção. O critério de seleção vai ser experiência e atuação profissional, né, na área de comunicação, a formação acadêmica, e o formulário de projetos de pesquisa e produtos, né, que a gente vai avaliar, e a disponibilidade para cursar a pós-graduação. Tá? Essa disponibilidade é importante, a gente enfatiza muito isso na entrevista, tá? Até que ponto as pessoas efetivamente estão preparadas preparadas da vida e de maneira geral para que possam cursar, porque uma vez as pessoas cursando, entrando, é essencial que elas vão até o final. Então, esse é um processo, essa é uma questão forte na hora da entrevista. Tá, então aqui, olha, aqui a gente tem o cronograma para que vocês possam acompanhar as datas direitinho, né? O início das aulas tá aí. Porque assim, a gente coloca que as aulas começam no dia 8/9, porque no dia 8/9 tem a aula inaugural, certo? E o início das aulas, depois da aula inaugural, ela começa dia 9/9. Então, 9/9 você já tem lá a primeira disciplina em sala de aula, tá? Essa aula inaugural do dia 8/9 é uma aula em que é para dar as boas-vindas a vocês, a gente sempre faz uma produção grande para vocês, boas-vindas, né? Que vocês se sintam bem recebidos. Então, a gente tem aí todo o cronograma, ou seja, o resultado, que todo mundo gosta de saber, né? O resultado, a divulgação do resultado final, sai em 11 de agosto. Então, a partir de 11 de agosto, a gente tem o resultado final, tá? Então, vocês têm aí aproximadamente um mês, entre 11 de agosto até 8 de setembro para se programar, tá? Então, gente, essa é uma dúvida, talvez não seja uma dúvida agora, né? Mas eu vi que já tinha uma pergunta a respeito de teoria e de prática. Aqui a gente tem o produto final do curso. O produto final do curso, ele pode ser uma dissertação, né, que é o padrão quando vem do mestrado acadêmico, mas ele pode ser também produto, né? E isso demarca bastante o mestrado profissional. Então, pode ser um aplicativo, né? Pode ser um material didático, pode ser uma produção de programa de mídia, pode ser um tutorial, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem nessa primeira turma, pelo menos os meus orientandos, falando dos meus orientandos, que eu dei até orientação na semana passada para eles estão fazendo de maneira bem direta em relação ao seu trabalho. Tá? Então, eu tenho um trabalho e eu quero saber como é que eu posso aprimorar esse trabalho. Então, eles trazem toda uma discussão teórica, nós estamos conversando bastante sobre teoria. Por quê? Porque a teoria joga a luz em cima do que eles estão realizando, tá? E eles, então, buscam, aí trazem um material empírico que eles já trabalham no dia a dia deles, e a gente, então, joga a luz em cima daquilo, e eles estão causando, de fato, efetivamente, um grande impacto ali no trabalho deles, fazendo esse processo. Então, no trabalho, na carreira,
Então, ambos estão fazendo relatórios, né? Relatórios metodológicos e aprimorando a metodologia que eles já utilizam hoje. Então, é muito interessante que se faça esse processo, né? Que você pegue o aprendizado que você está tendo aqui e que aprimore o que você já faz, esse é o objetivo do programa. Essa é a primeira turma, esse aí foi no dia da aula inaugural da primeira turma, a gente recebeu aí o Raí, né? Foi muito inspirador receber o Raí, que trabalha, né? Tem uma expressão forte aí no terceiro setor, né? E aí nós estamos com os nossos parceiros e a nossa turma, primeira turma da Fundação Itaú. Tá? Então, é esse o corpo docente permanente que vai receber vocês aqui na Fundação Getúlio Vargas e que vai se dedicar, suar a camisa, né? Dobrar as mangas, arregaçar as mangas, para que possam, em última instância, formar vocês. E é com esse time aí que a gente vai contar, como o Eurico falou, é um time composto basicamente por doutores, né? E que tem assim uma vasta experiência que vão aqui estar para produzir junto com vocês. Maravilha, obrigada, professora Luciana. Eu fui anotando aqui as perguntas, vou aproveitar aqui esses últimos 20 minutos para a gente ir voltando no que o pessoal mandou. E só para lembrar que caso a gente não tenha tempo suficiente para responder alguma dúvida daqui, pessoal, nosso e-mail da equipe de apoio ele vai estar à disposição para vocês enviarem depois. Primeira pergunta foi da Luísa. Ela quer saber sobre a necessidade de deslocamento para o Rio de Janeiro, né? Ela tem essa semana presencial no trimestre e ela também quer saber se é possível apresentar um diploma de graduação com um nome diferente. Enfim, ela está divorciada, mas voltou a usar o nome de solteira. Então, Luísa, eu acho que a gente falou um pouco, né? Então, assim, você tem que estar presencialmente nessa uma semana, essa primeira semana de cada início de trimestre. As outras aulas, você pode, se quiser vir, pode vir à Fundação Getúlio Vargas, o professor estará aqui, mas se você não quiser vir, se você preferir ficar de casa e porque mora fora, você pode acompanhar pelo Zoom, pela plataforma Zoom, tá? Em relação à questão do seu nome, você falava que, em última instância, você pode colocar a certidão, mandando a certidão, né? E com a averbação do divórcio. Isso é suficiente para que a gente possa proceder à inscrição, tá bom? Não precisa produzir outro diploma, não, tá bom? Perfeito. A Débora gostaria de saber se ela pode apresentar um projeto de pesquisa mais teórico sobre comunicação organizacional em determinada agência estatal, ou se ela deve propor algo mais prático, como uma cartilha para comunicação dessa agência. Então, Débora, você pode ficar à vontade para você decidir o que você vai apresentar. É possível fazer uma dissertação no padrão tradicional, porque o programa profissional ele aceita isso também. Agora, seria muito interessante, Débora, que ainda que você faça uma dissertação nos modelos tradicionais, que ela tivesse um vínculo e um impacto, né? Um impacto, seja na sua carreira, eu acho que é importante na justificativa você mostrar isso. O quanto que esse projeto, realizar esse projeto, vai ter um impacto na sua carreira, vai ter um impacto ou na sociedade, porque essa questão do impacto é muito importante. Então, justificado o impacto, você pode fazer da forma de produto ou na forma de uma dissertação tradicional, tá? A pergunta do Zé Agripino é sobre a carta de recomendação. E ele já fez muitos trabalhos com cultura, em projetos, então já teve vários parceiros. A pergunta é se ele pode mandar mais de uma carta de recomendação. Talvez, assim, se você vai mandar duas, você tem que colocar todas as duas no mesmo PDF, porque só vai dar a entrada de um PDF, um documento. Então, você até pode mandar duas, sim, dentro da ideia de que, talvez eu não... são projetos, são mais curtos, então, de repente, valia a pena pedir mais de uma pessoa.
mas você coloque num PDF só, porque é possível que só caiba um documento, tá? Mas pode sim, José Agripino. E uma outra questão é que eu vi aqui, né, Ana Paula, que uma perguntou se é possível concorrer às duas bolsas. São mecanismos diferentes, um é um formulário e outro você manda um e-mail. É possível concorrer às duas bolsas, sim. Bom, a gente na sequência tinha aqui pergunta do Saad, perguntando se, além das disciplinas obrigatórias, é possível fazer todas as outras de forma remota. Vamos lá. Fora as disciplinas obrigatórias realizadas presencialmente na FGV, vamos fazer assim, o SAD, não vamos falar das disciplinas, porque elas são assim. O que acontece? Você vai fazer, por exemplo, a obrigatória. Então, são 30 horas. O que você faz? Você faz 15 horas presenciais. As outras 15 horas vão ser feitas online, tá? Se você quiser, né? Como nós estamos falando. E o mesmo são as outras, você faz parcialmente. Então, uma parte das disciplinas são presenciais, a outra parte você tem a possibilidade de fazer à distância. Então, vou responder dessa maneira, tá? Entendido isso. Fora as disciplinas obrigatórias realizadas presencialmente, ou seja, fora esse período de imersão, né? É possível fazer todas as outras de maneira remota? Sim, a não ser o período de imersão, todo o resto, se você preferir, pode fazer de maneira remota, tá? Assim como a orientação do trabalho final. Em relação às bolsas, os projetos de pesquisa que não estão no campo do terceiro setor, automaticamente estão concorrendo às outras 6. Então, isso aí eu já vou responder respondendo ao que foi perguntado ali. Então, tem aquele ranking, e aí algumas pessoas perguntam assim, tem que atender a todos os critérios? Não é que tenha que atender a todos os critérios, até porque alguns eles são insubstitutos, um substitui o outro, né? Por exemplo, trabalhar no terceiro setor ou trabalhar em empresa que tem ESG forte. Então, assim, um substitui o outro. Então, ali, por exemplo, ou não é E. Então, assim, ele funciona mais ou menos dessa maneira, né? Então, acho que assim, eu acho que eu respondi. Se qualquer coisa eu não tiver respondido, vocês me falam, tá? E uma vez que, em última instância, tendo passado do processo seletivo, não tendo ido para a bolsa da Fundação Itaú, você concorre à bolsa da Fundação Getúlio Vargas, mas é interessante que você escreva e peça para concorrer, tá? Então, eu recomendo que peça para concorrer, tá? Tem lá a orientação de como no edital. Se você vai pleitear uma, faça o formulário. Se você vai pleitear outra, mande um e-mail. Então, se você vai pleitear as duas, mande os dois, eu acho melhor, tá bom? Acho que segue de acordo com o que está no edital. Se você não é do terceiro setor, não atende prioritariamente as bolsas da Fundação Itaú, tem chance, uma vez você aprovado, tem chance de você conseguir com a Fundação Getúlio Vargas. O Anderson perguntou se a gente poderia trazer exemplos de projetos de pesquisa. Ele está em dúvida sobre por onde endereçar o projeto. Então, vamos lá. A gente por exemplo, tem um projeto que às vezes a gente traz alguns exemplos aqui de projeto, né? Eu tenho um aluno, por exemplo, que está fazendo um projeto sobre como aprimorar, por exemplo, a comunicação na Câmara dos Deputados, né? Então, foi um exemplo aqui que me trouxe. Como aprimorar as consultas, fazer com que haja mais relação entre as consultas e o processo de representação na Câmara dos Deputados. Reformula o processo de consultas online, né? Em que isso pode melhorar profundamente o trabalho e o próprio trabalho dele e o trabalho dele na Câmara, né? Na Câmara. Então, assim, esse é um exemplo assim de que a gente tem de um projeto. É um projeto que, em última instância, visa aprimorar esse processo de consultas públicas. O Eurico levantou a mão, o Eurico deve trazer algum exemplo também. Diga, Eurico.
Sim, só para também contribuir com essa resposta, Lu, só para mencionar os trabalhos dos meus orientandos, né? A gente tem a Larissa, que ela trabalha. A Larissa faz parte de uma rede chamada Observatório do Marajó, da Ilha do Marajó. Então, o trabalho dela foca especificamente em projetos de comunicação voltados para esse território efetivamente, né? Então, esse território, muitos dos projetos de desenvolvimento de tecnologia tem como base a ideia de uma geração cidadã de dados, né? Os dados analisados por essa organização vêm das próprias comunidades locais nesse território. Então, ela está estudando exatamente como essa organização acaba funcionando como um hub que ajuda na coleta de dados, mas não só na coleta dos dados, mas na tradução desses dados para as pessoas que são daquele território efetivamente, né? Então, vejam, é um projeto que tem um digital ali, trabalha com dados efetivamente, mas trabalha com outros tipos de fontes de dados, né? Inclusive essa que são gerados pelo cidadão especificamente, né? Naquele território. Então, o projeto da Larissa é muito interessante nesse sentido. Tem um projeto do Diogo, né? O Diogo trabalha especificamente no Instituto Fogo Cruzado, não sei se vocês conhecem, né? Mas é um monitoramento colaborativo de ocorrências de tiro na cidade do Rio de Janeiro, mas que tem um projeto de expansão, já está se expandindo para várias capitais. E o Diogo tem trabalhado especificamente num eixo que chama Futuros Exterminados, que trabalha especificamente com essa mesma questão da violência urbana, mas orientada para a questão dos jovens, né? Então, como é que se conta, ou como é que o futuro dos jovens vem sendo exterminados por essa violência no contexto local e aí em diversos locais, né? Então, o projeto do Diogo, no mestrado, é justamente essa ampliação do projeto, que é o Fogo Cruzado, voltado mais para a ideia de um storytelling digital com base em geração de dados cidadãos sobre violência, né? Em um contexto em que a geração de dados sobre a violência pelo Estado não consegue atingir esse público efetivamente, a alternativa que se tem é de se produzir a partir da perspectiva do cidadão, né? Então, o Diogo tem um trabalho muito interessante nisso, né? Como é que eu consigo contar histórias trazendo narrativas que sejam interativas, né? Então, ele quer pensar uma plataforma para mostrar esses dados e contar essa história através desses dados, mas que esses dados venham dos cidadãos, né? Então, isso é muito interessante. E o terceiro é o José Lucas, que tem trabalhado especificamente com affordances, né? Então, com affordances não, perdão, com advocacy. Então, o José Lucas tem trabalhado com campanhas de uma organização indígena e de como ela tem capacidade de gerar advocacy e de produzir engajamento de indivíduos especificamente indígenas em processos eleitorais. Então, ele está trabalhando com a APIB e de como a APIB é uma organização que acaba sendo centralizadora nas estratégias de advocacy de candidaturas indígenas no Brasil, né? Então, ele está trabalhando especificamente nesse eixo aí de advocacy em um ambiente digital. Então, só para trazer mais alguns exemplos e complementar o que a Luciana estava comentando sobre projetos aqui que sejam interessantes e que vêm sendo desenvolvidos pelos nossos alunos, tá? Vamos lá. Então, o Lucas tinha perguntado se vocês acreditam que uma linha de pesquisa, seguindo a parte de conteúdos, produtos e serviços, pode ser benéfico para ser levado a um futuro doutorado? O Lucas já está lá na frente. Ô, Lucas, com certeza, é isso mesmo, Lucas. A gente tem que pensar adiante. É, pode sim, tanto é que é uma linha nossa, né? Então, é uma linha que a gente tem, então, assim, com certeza, é, isso tem chance, sim, você fazendo essa linha, você entregando o seu produto, isso te capacita, sim, para um doutorado. O Julinho perguntou se para o mestrado é preciso ter conhecimentos em Python ou algum programa estatístico. Não Oi, necessariamente, não necessariamente. Às vezes, em geral, os nossos alunos pedem para ter oficinas de programação e tudo mais, mas não é um pré-requisito para você conduzir bem o seu curso, tá? Então, para aqueles que tiverem interesse, a gente vai tentar sempre atender a essa demanda, né? Então, agora a gente vai fazer uma oferta de uma demanda que é especificamente em ciência de dados, fundamentos da ciência de dados, né? Mas que não é um requisito fundamental para você concluir o seu curso. A Mina comentou que ela já desenvolve um trabalho de comunicação digital baseado em dados e, resumindo, ela pergunta se pode ter espaço para uma relação entre dados, estética e política. Ela tem. Pode. A ideia é sempre a ideia que aqui é comunicação digital e cultura dos dados, né? Se articular esses conceitos, e é possível articular esses conceitos, né, com o tema da estética e política,
Sim, é uma questão apenas de abordagem. Perfeito. O Fernando perguntou se alguém da equipe da FGV pode ajudar em uma conversa prévia para ajudar a delimitar um tema. Olha, Fernando, assim, a gente é meio reticente em fazer. Isso é uma coisa importante, viu, pessoal? Se vocês quiserem vir visitar a FGV, tá? Venham visitar, venham conversar sobre o processo seletivo, sobre o curso, sobre tudo mais. O que acontece é o seguinte: a gente, na verdade, a gente tenta não fazer esse processo de atendimento a respeito do projeto propriamente dito, tá? Porque, primeiro, porque em última instância a gente pode, vários dos professores estão envolvidos no processo de leitura e avaliação dos projetos, então é muito importante que a gente tenha esse distanciamento, independência para que a gente possa julgar os projetos, tá? Então, assim, a gente tenta, se vocês virem lá, tem escrito muito direitinho as perguntas que são e tudo mais que é necessário. A gente tenta não ter atendimento do projeto para a gente fazer com que todo mundo fique um pouco de igualdade de condições, tá? Então, assim, e que também os professores não se sintam comprometidos com aquela orientação que eles deram na hora do processo seletivo e de ter que, porque eu orientei, eu tenho que, em última instância, aprovar esse, e às vezes tem outro que precisaria mais de aprovação. Então, a gente busca esse distanciamento, a gente está aqui super para receber vocês, para conversar sobre o curso, sobre o programa, mas não para orientar sobre o projeto e tema especificamente. Fernando, uma dica aí, demais colegas aí, uma dica interessante por mais que você não consiga falar individualmente com os professores, o que eu sugiro a vocês é que vocês deem uma olhada na lista dos professores que está no nosso site, né? Vocês podem ir em equipe, ou então vão na aba especificamente dos professores, e vejam com que os professores estão trabalhando. Ali vocês vão ter uma série de dicas, de temas que são interessantes, vejam as últimas publicações de cada um dos professores para ver mais ou menos quais são os temas importantes, com os quais eles se interessam. Ali vocês conseguem, ir lendo um artigo de um professor, de uma professora, vocês conseguem pensar um tema extra. Geralmente, na parte final dos artigos, a gente aponta ali para estudos futuros, né? Bom, essa pesquisa não conseguiu resolver esse problema, mas pesquisas futuras, que podem ser de vocês, inclusive mestrandos, candidatos ao mestrado, podem resolver. Então, ali é uma dica que eu sempre dou essa, né? De olhar ali as considerações finais dos artigos dos professores, porque ali tem dicas de estudos futuros que estão sendo desenvolvidos aqui dentro da escola, né? Então façam esse exercício de mapear ali quais são os temas interessantes, o que chama a atenção de cada um dos professores e tal, e ali vocês vão ter algumas pistas mais ou menos do que interessa especificamente ao programa, né? Cada um dos professores. Então, quanto mais alinhados vocês estiverem aos professores e também às linhas de pesquisa, né? Então dê uma olhada ali com carinho nas linhas de pesquisa, né? Vejam, tenta ali extrair dali algumas ideias do que vocês podem trabalhar, alguns enfoques, alguns termos-chave que vocês podem utilizar no formulário de pesquisa que vocês forem encaminhar, tá? São só algumas dicas aí de como pensar esse tema, né? Maravilha, Eurico. Obrigada. Acho que você já acabou contemplando um pouco aqui da pergunta do Maurício, né? Que era, então, sugestões para fazer um bom pré-projeto. Vou passar aqui agora para a pergunta do Emanuel, que é sobre seguro de saúde para estudantes, se é obrigatório o depósito do total do valor. Então, essa é uma pergunta difícil, na verdade. Eu vou pedir para a Renata, que é assistente aqui do programa, confirmar essa informação e depois, se ele pudesse deixar o e-mail ou mandar um e-mail, né, para que pudesse, assim, intuitivamente, eu penso que como nós temos o SUS, talvez não seja requerido um plano de saúde privado, tá? Porque a saúde no Brasil é universal, então pode ser que não seja requerido. Mas eu não tenho dúvida, eu tenho dúvida, então eu não posso afirmar. Então, eu vou pedir a Renata, eu peço para você entrar em contato com o e-mail do programa, colocar aí o seu e-mail, e vou pedir a Renata para verificar com certeza e mandar para você, tá bom?
Maravilha. O João Pedro perguntou, caso opte pela linha 1 e pela dissertação como projeto final, é possível falar sobre um tema específico, mais ligado a um fenômeno político, por exemplo? Ou é necessário concentrar a pesquisa em um viés mais puro da comunicação? Pode sim, pode trazer. Existe a comunicação e política, né? Tem muito, a política é muito afetada pelos processos comunicativos, né? E a gente tem aí, inclusive, uma coisa interessante, porque o Eurico trouxe, né, um pouco da história que vem do DAP, né? Então, assim, tem uma trajetória aí de política que a gente tem um conhecimento acumulado, também tem vários projetos também de meio ambiente, né? Porque eu vi que tinha uma pergunta aqui em relação ao meio ambiente. Então, esses são temas, sim, que a gente tem, podem, sim, ter um impacto muito forte, sim, um impacto, e a gente está preparado para receber estudantes com esses temas, tá? Então, a resposta é sim para os dois. A pergunta que era da Suzana a respeito se servidor público do Estado pode se inscrever. Pode sim, pode sim. É importante a gente dizer o seguinte, gente. A Fundação Itaú diz que os critérios dela, ela prioriza o terceiro setor e as empresas que são dedicadas à ESG, né? Então, está ali, claro, ali no edital esse processo. Agora, nada impede que alguém que não atenda especificamente aos interesses, né, de bolsas, as prioridades de bolsas da Fundação Itaú se aplique, né? Porque tem, inclusive, as outras bolsas da Fundação Getúlio Vargas, né? Perfeito. O Tiago quer confirmar se no projeto já precisa indicar a linha de pesquisa. Precisa, precisa. O que não quer dizer, Tiago, que necessariamente vai ser essa linha, porque às vezes depois passa pelos professores, os professores vão checar se efetivamente aquele projeto que você trouxe, de fato, era aquela linha a melhor, ou se de repente a outra linha é melhor, tá? Mas essa indicação da linha é preciso sim. Perfeito. A Suzana perguntou sobre a primeira matéria, se ela é obrigatória e presencial, que ela é de outro estado, ela precisa se planejar. Ela já é presencial, então, assim, no dia 9, a disciplina, ela já é presencial. Se você puder se organizar, é importante. Perfeito. Então, a gente tem pergunta agora do Caian. Buscando referências sobre a carta de justificativa, encontrei que não é recomendado citar referências que embasem e justifiquem a tese ou foco de trabalho. No entanto, entendo que, como alguém que trabalha no terceiro setor e entende algumas das maiores dores da área, é fundamental alinhar essas dores com as justificativas para a candidatura. Pergunta é: reservo as referências, dados, justificativas somente para o documento de elaboração do projeto, ou posso já incluir na minha carta de justificativa, tentando ganhar pontos no processo seletivo? Eurico, você entendeu? Eu fiquei meio na dúvida aí com a pergunta. Você entendeu? Se você quer responder? Acho que ele está perguntando se no formulário ele precisa colocar referências bibliográficas, é isso? Posso? Diz- Desculpa, gente. É que a Diga, pergunta diga. é minha, tá? Diga aí, Eu fui cara. buscar algumas referências para a carta, e aí, nas Hum. referências da carta, eles falam que não é interessante você colocar dados, ou você colocar referências de mercado que justifiquem a sua decisão de trabalhar naquilo. Nesse documento da justificativa, tá? E aí o que eu queria saber é se isso fica restrito só para a elaboração do projeto, ou se na justificativa, que eu acho que é um documento que vocês vão ler primeiro, já é interessante de citar. Você fala na justificativa, na carta justificativa. Eu acho super importante você citar tudo que é importante, porque é exatamente isso que você falou, Caian. A gente lê a carta de intenção junto com o projeto e junto com o currículo, porque ali você constrói uma narrativa. Perfeito. Então, é super importante você trazer todas as informações que você acha que podem ajudar nessa construção dessa narrativa, em que passa por carta a carta justificativa, a carta de apresentação, o currículo e o projeto. Quanto mais alinhavado tiver esse processo, quanto mais ele formar uma narrativa consistente,
mais importante. Então, coloque a informação que você acha que pode, não se restrinja a formalidades, não, tá? Tá bom, muito obrigado. Pessoal, vou voltar um pouquinho atrás aqui, que a gente pulou a pergunta da Ludmila. Ludmila, desculpa. Você tinha perguntado se é formada em comunicação, atua no marketing de um órgão público voltado para o setor de turismo e quer entender para qual bolsa se candidatar. Sobre o projeto, se é bolsa da Fundação Itaú ou bolsa da FGV, né? Então, são 3 perguntas, na verdade. Então, sobre o projeto de pesquisa em capacitações. A primeira ideia que tinha mudou ao longo do curso. Está tudo bem isso acontecer? E a última pergunta da Ludmila é se os laboratórios estão acessíveis para os mestrandos. Em relação à primeira pergunta, eu recomendo que você faça inscrição nas duas, tá? Faça inscrição nas duas porque a Fundação Itaú coloca como uma prioridade o terceiro setor. A gente não sabe se terá 30 aprovados com o terceiro setor. Né? Então, coloca nas duas. Eu acho que são 2 mecanismos diferentes. Um é o formulário e o outro você tem as 2 oportunidades, né? Sabendo que a Fundação Itaú é prioridade o terceiro setor. Mas isso é o que você está jogando, você joga com as. Eu acho que se eu fosse você, eu estou falando, se eu fosse você, eu faria as 2, tá? Em relação à questão do. Ana Paula, ajuda aí, qual que é a segunda mesmo? De mudar de linha. Isso. Isso, entrei com uma. E, não, olha, você entra, é muito comum, às vezes, as pessoas entrarem com uma linha, às vezes elas olham assim e falam, aí começam a ter as disciplinas, começam a ter outras ideias, ter outras inspirações, e aí mudar, às vezes, o projeto, mudar. Então, tem toda uma orientação dentro do programa, acolhimento, orientação, para que se faça esse processo. Então, assim, nada é tão fixo assim que não permita um arejamento dentro do processo de formação, tá? Então, isso pode acontecer sim, tá? E a última pergunta, Ana Paula? Se os laboratórios estão acessíveis para os mestrandos. Então, os laboratórios, eles são utilizados pelos alunos da graduação também e para os projetos que a escola tem. Então, o que é preciso é agendar o horário, tá? Então, você precisa fazer um processo de agendamento de horário, mas eles estão acessíveis, sim. Então, a próxima pergunta do Rodrigo sobre a prova de proficiência em inglês. Na verdade, não tem a prova, né? Na verdade, essa prova, no processo seletivo, ela não existe. Ela existiu nos anteriores, mas nessa ela não existe mais. Então, o que acontece é que até o final do curso, você deve mostrar que você sabe fazer, tem proficiência no idioma, mas ela não é um filtro para a entrada do programa, tá? Para entrada no processo. Então, vocês não vão fazer essa prova. Agora, até o final, aí é preciso fazer uma prova de proficiência, mas aí já é para saída do programa, né? E aí você pode ter outros mecanismos e trazer também essa prova, fazer em outro lugar e trazer. Perfeito, pessoal. As nossas 2 últimas perguntas, então, por hoje, é a da Amina, se a carta de recomendação deve ser escrita especificamente para a FGV ou se podem ser usadas cartas de recomendação de trabalho de um modo geral. Seria muito interessante que fosse para a FGV, inclusive que fosse para o programa, né? Que mostrasse assim. Aí entra de novo, gente, aquela questão da narrativa, né? Porque, em última instância, se as cartas de recomendação elas estão afinadas com a narrativa, ou seja, eu recomendo o candidato porque ele tem essa experiência, eu acho que ele vai crescer ali. Então, acaba que sim, ficando mais alinhavado, né? Fica mais contundente o argumento. Por isso que eu recomendo fortemente que não seja um padrão, um lugar, porque se você traz um padrão, ele fica um pouco mais vazio nessa construção da narrativa, que é importante para o processo de seleção.
E a pergunta do Tiago, para finalizar, é se a carta deve ser do empregador atual ou pode ser de outra pessoa. Ele pode ser de outra pessoa, Tiago, mas assim, em algum momento a gente vai acabar perguntando você o seguinte: olha, o seu empregador é ciente, está ciente que você está fazendo, né? Ele está ciente que você está fazendo, ele dá esse incentivo, essa permissão. Agora, assim, Tiago, às vezes eu entendo as pessoas, porque às vezes assim, vamos colocar. Às vezes, no início do processo seletivo, às vezes a pessoa prefere trazer de outro, para não contar no trabalho no início do processo seletivo, que vai passar por um processo. Mas, em algum momento, é importante, porque é importante que, por exemplo, que na hora da entrevista, por exemplo, lembra que eu falei com vocês na hora da entrevista, que a gente sempre pergunta a disponibilidade e tudo mais? Então, nesse momento, para a gente é importante saber se o empregador está sabendo e se ele apoia esse processo, tá? Então, assim, não necessariamente precisa que essa carta agora seja do seu empregador atual, não necessariamente, tá? Mas fique atento que uma vez você passando para a entrevista, em algum momento vai ser perguntado sobre a sua disponibilidade, perguntado sobre a sua disponibilidade se você tiver empregado, a gente vai perguntar, ele sabe, ele está ciente, ele incentiva, porque isso é importante, que todos tenham esse compromisso com o processo, tá? Maravilha, pessoal. Obrigada por terem participado aqui da live hoje. Então, lembrando que se ainda ficaram com alguma dúvida, podem entrar em contato aqui pelo e-mail, deixei aqui no nosso chat. Muito obrigada, professora Luciana, Eurico e aos nossos queridos parceiros aí da Fundação Itaú e a Berge. Tá bom, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Ana Paula e Eurico, nossos parceiros, e obrigada a vocês. E a gente está aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Boa Obrigado. noite a todos. Obrigado, gente. Boa Tchau, boa noite. noite. Tchau.